Olá, meus amados, a paz do Senhor para você que está acompanhando esta programação do canal Vale Web TV. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você nunca desista de buscar mais e mais a presença de Deus, porque sem a presença de Deus não há poder, não há milagre, não há vitória. Antigamente, os reis que buscavam a vitória em guerras, em pelejas, em batalhas em Israel, em Judá, esses reis, eles só iam e conseguiam vitórias quando a presença de Deus iam, na verdade, com eles. É o caso de Davi e também de Moisés, quando ia para uma peleja, para uma batalha, eles só venciam através do poder da presença de Deus. A Bíblia conta que a presença de Deus estava representada pela Arca da Aliança. E quando o povo de Israel não estava mais com a Arca da Aliança, então eles tinham perdido automaticamente essa presença, a presença de Deus. E assim sendo, eles perdiam as lutas. Por quê? Porque a presença de Deus é o que fazia mover os homens e mulheres de Deus. Então não queira perder a presença de Deus, tá? Eu gostaria que você, na verdade, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá? Se inscreve agora, deixa o seu like, tá? Não se esquece. E se você não ativou o sino, ative o sino, pessoal, para receber as notificações. O YouTube muitas vezes, tá? Não consegue atender a grande demanda dos inscritos do nosso canal, aliás, de todos os canais que existem na plataforma do YouTube. Nós temos mais de 2.000 inscritos, mas com certeza eu não quero acreditar que o YouTube está notificando a metade desses inscritos. Então é bom que você se inscreva e verifique de vez em quando se você realmente ainda está inscrito no canal, porque devido à ineficiência do sistema do YouTube, é capaz de desinscrever você e você nem ficar sabendo disso, nem perceber. E por não perceber, você não fica recebendo as notificações. É bom que você verifique, pelo menos toda semana, se você ainda é inscrito no canal. Então, eu gostaria também que você compartilhasse, tá, pessoal? Compartilhasse o link do nosso canal para algumas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Olha, é o seguinte, meus amados irmãos em Cristo, eu tenho uma palavra muito forte para você nesta hora. A palavra está em 2 Crônicas, capítulo de número 22. Diz assim: Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então, nota-se que quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor da glória, o rei Jeorão, quando o rei Jeorão ele morre, é levantado no seu lugar o rei Acasias. Acasias, homem jovem, homem novo, ele vai reinar
aleluia, ali naquela oportunidade. Só que quando ele vai reinar, ele não vai reinar para atender as pessoas, para ajudar as pessoas, fazendo ele a vontade de Deus. Não, assim como Davi que reinou para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Acasias vai reinar para fazer a vontade de um grupo de pessoas. Quem diz é a palavra. Aqui em 2 Crônicas 22, diz que Acasias assume o reinado, assume a gestão, assume o comando, a direção para fazer a vontade de algumas pessoas. A Bíblia diz que a mãe dele é quem dava as instruções. A mãe de Acasias é quem dava as ordenadas, as coordenadas. Ele agia, mas quem dizia como ele deveria agir era a mãe dele. Então, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome santo do Deus vivo. Ele consultava a mãe. O que a mãe dissesse, Acasias fazia. Veja bem, preste atenção. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar os pais. Só que aqui, essa passagem não está se encaixando, não tem nada a ver com isso aqui. O fato de Acasias fazer o que a mãe está pedindo ou está mandando, isso não é obediência. Nesse caso aqui, não é. Porque Deus havia entregado a ele, ele tinha sim a responsabilidade de fazer a vontade de Deus e não até mesmo dos pais. Nesse caso aqui, não era necessário. Era necessário fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Mas ele não. A Bíblia diz que ele começa a escutar, louvado seja o nome do Senhor, além de ouvir a sua mãe, principalmente, ele acaba pecando, caindo do fracasso, quando ele escuta a voz do povo da casa de Acabe. Até mesmo a casa de Acabe tem vez aqui e voz na vida do rei Acasias. Quem é Acabe, meu irmão? Aquele rei, aleluia, cheio de erros, de transgressões. Então ele começa a escutar a voz de Acabe. O que diziam na casa de Acabe, ele fazia. Então é uma pessoa que precisava ter uma decisão na vida para ser um vitorioso, uma pessoa vitoriosa na presença de Deus. Então Acasias não tem, como se diz, uma decisão, não tem uma atitude própria, não tem uma visão de trabalho, uma visão para vencer. Ele se deixa ser, alfinetado por muita gente. E as pessoas não eram, na verdade, as pessoas que deveriam estar ali. O lugar era para Acasias. Então ele era para consultar a Deus e fazer de acordo com o que Deus havia ordenado. E tem muita gente dessa forma. Tem muita gente que procede desse mesmo jeito. Não faz nada e deveria fazer. Mas se alguém disser, a pessoa faz. A pessoa, até para comer, aí não come. Mas se alguém disser assim, olha, coma isso, coma aquilo, aí vai fazer a comida. Eu vou comer isso porque alguém me disse. São pessoas que não têm autoridade própria, que não têm conselho de Deus, mas são muitos os conselhos que levam, na verdade, ao abismo. E são muitos os conselhos que levam à vitória. A Bíblia diz em Provérbios que quanto mais conselheiros, mais vitória tem. Só que nesse caso aqui, não são esses conselheiros que vão dar vitória ao rei Acasias. Não são esses conselheiros. Por quê? Porque ele vai buscar conselho do outro lado. Ele vai buscar conselhos, meu irmão, em pessoas que não têm nada para passar, não tem nada para repassar. Se você está aliado a pessoas ouvindo maus conselhos,
O seu fracasso está chegando. Se você está ouvindo conselhos de pessoas que, até mesmo essas pessoas que estão te aconselhando, elas é quem precisa da sua ajuda, o fracasso está batendo na sua porta. Então não se engane, meu irmão. Não se deixe ser enganado por pessoas que nem conselho para si próprio têm, quanto mais para dar a você. Você tem que escutar a voz de Deus, você tem que escutar a voz do seu pastor, do seu amigo que você realmente sabe, através de oração, através de busca espiritual, que Deus já mostrou que é seu amigo, que você pode contar com ele, se é que você pode, se é que você tem ainda algum amigo por aí. Então, você tem que saber o que está ouvindo. Você tem que saber que tipo de recomendação você está recebendo. Não escute qualquer coisa. Não ande com qualquer pessoa. Fuja da aparência do mal. Tudo que se diz não se anota, não. Está na Bíblia? Não está, não encontrei. Então, não receba. É um perigo muito grande. Então, a Bíblia vai dizer que o rei Acasias, de tanto escutar os conselhos da mãe e principalmente de tanto ser guiado pela casa de Acabe, louvado seja o nome do Senhor, ele acaba fracassando de uma vez por todas. Sabe aquele barco bonito, barco grande, cheio de gente, no alto mar? As pessoas olham para o barco e dizem assim: olha, esse navio, esse barco é bonito, é muito grande, com certeza é muito caro. Eu daria muita coisa para adquirir, para comprar esse barco, esse navio, porque é muito bonito. Pronto. Mas só que quando é com o tempo, navegando no mar, esse barco afunda e vai tudo de água abaixo. Do mesmo jeito foi com o rei Acasias. O rei Acasias afunda. Ele acaba se afundando. A Bíblia diz que ele estava desagradando a Deus. E o seu fracasso aconteceu com a permissão de Deus, meu irmão. Quando as pessoas conhecem a verdade, conhecem Jesus, e mesmo assim preferem fazer a vontade das pessoas, não está agradando a Deus. Quando as pessoas conhecem a Deus, conhecem a Bíblia, ora, jejua, mas mesmo assim só faz a vontade dos outros, das pessoas, está desagradando a Deus. Sabe, é um esforço em vão. É porque eu oro, busco, eu me levanto na madrugada e busco a Deus na madrugada. Aí quando é de manhã, passo a fazer a vontade das pessoas. Pessoas pecaminosas, pessoas pecadoras, pessoas que não têm nada a ver com a sua fé. Aí você faz. Por quê? Primeiro, não tem autoridade para executar. Depende da autoridade dos outros. Segundo, não tem coragem de dizer não para a sociedade e dizer sim para Deus. Porque se dizer não para a sociedade, aí vai machucar as pessoas, vai magoar as pessoas, vai fazer as pessoas ficarem, sabe, tristes, as pessoas ficarem chorosas. Mas se você fizer isso, meu irmão, quem vai chorar é você. Se você agradar as pessoas e não a Deus, quem vai sofrer é você. Aí você vai ter que escolher. Ou você vai sofrer fazendo a vontade de Deus, ou você vai sorrir com seus amigos aqui na terra, mas quando for naquele grande dia, você vai perecer juntamente com seus amigos. É a escolha sua. Então, Acasias, ele escolheu em obedecer, tá, aos conselhos do povo, em obedecer aos conselhos de Acabe e a sua casa, e não fez a vontade de Deus. O que acontece é que os conselhos de Acabe falharam, não foram suficientes para no dia mau salvar Acasias da boca do leão. É isso que acontece, tem muita gente te dando conselho aí, tá? Te dando conselho e você recebendo. Mas esses conselhos, minha irmã, não vão ser, aleluia, os conselhos que Deus quer te entregar, não.
São conselhos que vão te levar para o engano, para o fundo do poço. Aleluia. Escute a voz de Deus que é melhor. Escute a voz de Deus, porque essa voz te dá vitória. Não deixe ser enganado por ninguém. Faça a sua parte e receba a graça de Deus na tua vida. Fica na paz do Senhor e não esqueça, ouça a voz de Deus, tá? Compartilha o link do canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.